como criar campo calculado com SQL para Excel. Então, nesta videoaula, vamos estar aprendendo a criar um campo calculado entre duas tabelas utilizando o nosso InnerJoy com comandos SQL para Excel e carregando os dados para dentro de um list box. Então, observe que nesse momento eu tenho aqui três tabelas: a tabela fornecedor, a tabela produto e a tabela estoque. Então, eu vou na minha tabela estoque, vou capturar a quantidade que eu tenho em estoque para cada produto e vou comparar com a minha tabela produtos. Então, através do meu código do produto, obviamente o código produto, eu tenho tanto a minha chave primária como a minha chave estrangeira, eu tenho essas duas tabelas com o mesmo código. Então, com eles, eu consigo, obviamente, fazer a união dessas duas tabelas e retornar, de acordo com a quantidade de cada produto, o valor total de cada um. Observe, ó, vou clicar aqui em Unir Tabelas e se verificarmos aqui o nosso list box, e observe, ó, me retornou aqui o produto, a quantidade que eu tenho, o valor unitário, sendo que a minha quantidade está em uma tabela, o valor unitário está em uma outra. E o valor estoque, esse valor aqui é um campo calculado, ou seja, é um campo que está temporariamente aqui dentro do meu list box. Ele não é extraído de nenhuma das tabelas, é apenas um campo temporário que fica armazenado aqui para que a gente possa ver quanto eu tenho em estoque de cada produto de acordo com a sua quantidade. Então vamos estar aprendendo passo a passo. Primeiramente, vamos aprender como fazer esse campo calculado em uma tabela e no mesmo vídeo, neste vídeo agora, também vamos estar aprendendo a fazer em tabelas separadas. Então vamos lá. Então, vamos aprender passo a passo. Vou pressionar a tecla Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Lembrando que você também pode vir aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic. Aqui tanto faz eu pressionar a tecla Ctrl mais R para ter acesso ao nosso Project, como eu posso vir em Exibir, Project Explorer. Vejamos aqui o atalho que eu pressionei, ó, Ctrl mais R. Então o formulário é esse, o FRM principal. Lembrando que a minha conexão e o encerramento da minha conexão eu já ensinei na playlist que está aqui abaixo. Ó. Então está aqui o meu módulo de conexão. Eu tenho um comando simples para fazer a minha conexão, abrir a conexão e fechar a minha conexão. Ó. E aqui, obviamente, eu declarei duas variáveis. Uma variável chamada aqui, ó, database, que eu vou utilizar como chamada DB, do tipo database, que eu vou, obviamente, estar utilizando para saber aonde é a minha base de dados, e a minha variável RS do tipo record7, ou seja, o meu conjunto de registros. Para que eu possa estar trabalhando aqui com o nosso record7, com o nosso database, obviamente eu tenho que vir aqui em ferramentas, referências, e estar habilitando aqui essa biblioteca aqui, ó, Microsoft DAO 3.6 Object Library, beleza? Então, para que os nossos comandos funcionem, eu preciso dessa mesmo estar habilitada. Então, entendido isso, vamos agora aprender passo a passo. Ó. Se eu der um duplo clique no meu botão, não tem nada por enquanto dentro dele. Então, vamos só retornar aqui para sabermos os nomes dos nossos objetos. Ó. Então, eu tenho aqui um list box chamado ó, listB relatório e tenho aqui uma label chamada LBL registro, que vai, obviamente, estar armazenando a quantidade de registros que eu possa ter listado nesse list box. Então, o meu list box aqui tem 4 colunas, observe, e a minha largura padrão eu não defini, ou seja, vai sempre carregar com o valor padrão que é estabelecido pela linguagem as colunas do meu list box. Então, vamos lá. Ó. O que é que primeiramente eu vou fazer? Ó, duplo clique aqui no meu objeto. Então, para que fique fácil o aprendizado, sempre é interessante que a gente primeiro aprenda como fazer o comando dentro de uma tabela e depois partimos para duas tabelas. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar o nosso comando application.screenUpdate igual a false para desabilitar a atualização de tela. Para quê? Para que o nosso código processe de uma forma muito mais rápida. Então, vou copiar esse comando, Ctrl+C, Ctrl+V e vou alterar aqui para true, para que no final do meu comando ele volte a habilitar a minha atualização de tela. Ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, vamos, a princípio, declarar duas variáveis. Vou declarar essa variável fora do meu private, mas eu poderia também estar declarando dentro do mesmo. Ó. Então, vamos lá. Ó. Linha listbox. Lembrando que o nome aqui sempre é o nome que você bem entender, beleza? Eu gosto de dar um nome de linha listbox porque essa variável vai servir para que eu incremente as minhas linhas dentro do meu listbox. Então, é um nome bem intuitivo. Ó. E ela vai ser do tipo que, ó. Bom, aqui como eu trabalho com uma base pequena,
eu vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Se você trabalha com uma base além de 30.000 registros, sugiro que coloque do tipo long, para não ocorrer um estouro e a sua variável conseguir suportar o valor atribuído a ela. Então, para que eu consiga programar na mesma linha, eu coloco essa vírgula. E assim eu consigo declarar uma segunda variável sem precisar colocar o nosso DIN. Então, eu vou chamar essa variável de i e vou dizer que ela também vai ser do tipo integer. Essa minha variável i eu vou utilizar para fazer um laço dentro do nosso listbox para que eu possa estar mudando de coluna, beleza? E a minha variável linha listbox eu vou estar utilizando para incrementar para que eu consiga visualizar mais de uma linha dentro do listbox. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer que a minha variável linha listbox vai partir de zero, porque a contagem de linhas do listbox, tanto a contagem de linhas como de colunas, começa em zero. Se eu colocasse aqui o número 1, o que aconteceria? Eu estaria ignorando a primeira linha da minha base para dentro do meu listbox, ou seja, eu não estaria visualizando ela. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, para automatizar o nosso código, eu vou utilizar sempre a estrutura with, que com ela, ao colocar o nome do meu objeto, observe, ó, vou colocar o meu mi.listb, relatório é o nome do nosso objeto, listbox. Então, o meu mi eu também utilizo bastante para que, conforme eu vá digitando, ele vá autocompletando. Então, observe, ó, se eu colocar um ponto, eu já consigo acessar as propriedades do objeto que estiver ao lado do it, ó, que nada mais é do que o meu listbox. Então, esse listbox ele tem uma propriedade chamada clear, que serve para fazer a limpeza do mesmo. Você há de concordar comigo que toda vida que eu for pesquisar algo, primeiramente eu tenho que limpá-lo para trazer novas pesquisas. Senão, vai acumular sempre com a pesquisa anterior e lá vai ter dados de forma repetidos. O que é que eu devo fazer aqui? Ó? Vou utilizar o meu call, que é uma chamada de rotina. Se eu crio uma rotina e eu preciso sempre chamar a mesma, eu utilizo o nosso call. Como é o nome da minha rotina que eu vou estar chamando? Abrir conexão. Se eu der um enter, eu quero saber quem abrir conexão. Seleciono a mesma, clico com o botão direito, clico em definição e vai me mostrar ó, quem abrir conexão. Observe, ó. setdb, open database, thisworkbook.pet, concatenado com o meu thisworkbook.name e com a versão aqui do Excel que eu estou utilizando. Ó. Legal? Então, eu quero voltar para lá. Clica aqui em última posição e voltei para onde eu estava. Ó. O que é que eu devo fazer agora? Bom, agora eu vou estar setando a minha variável rs. Essa variável rs eu declarei lá do tipo record7. Ou seja, ela é do tipo conjunto de registros. Então, quais são esses registros que eu vou passar para ela como parâmetro? Vou colocar igual ao meu DB, que é o meu database, ou seja, a minha base de dados, .openRecord7. Aqui eu vou estar abrindo o meu conjunto de registros. Abro o meu parênteses e aqui eu vou informar o que é que ele vai estar fazendo. Obviamente eu vou estar fazendo select. Primeiramente eu vou estar lhe mostrando como selecionar os dados para dentro do listbox. Depois a gente vai estar complicando, colocando os nossos comandos de união e, claro, o nosso campo de cálculo entre campos. Então o que é que eu faço aqui? Ó? Entre aspas duplas, vou colocar o meu comando select, ou seja, eu vou estar fazendo uma seleção. E aí ele me pergunta, ó, vou selecionar que campos? Bom, como eu quero trazer todos os campos nesse exemplo, eu vou colocar aqui o meu asterisco, ó, que seria o nosso vezes, beleza? Então, ao fazer isso, eu estou indicando que eu quero todos os campos. Coloco o meu from, que eu estou apontando de onde. Como eu estou utilizando aqui a própria planilha como tabela, eu vou colocar aqui entre ricochetes e vou colocar o nome da minha aba, que seria a minha plan aqui, ó. Eu vou estar nesse exemplo, utilizando aqui, por exemplo, ó, eu quero retornar todos os meus fornecedores, ó. Fornecedor. Então é esse nome aqui que eu vou estar utilizando lá entre ricochetes, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vejamos, fornecedor. Então, ao informar aqui fornecedor, lembre-se de colocar exatamente como está lá, porque o SQL faz diferenciação entre maiúsculos e minúsculos. Eu sou obrigado aqui a colocar o meu cifrão para estar indicando que essa tabela é de uma planilha e vou fechar o meu ricochete só, beleza? Ao fazer isso, entre aspas duplas, fecho o meu parênteses e está pronto o meu select. Com esse comando, eu vou estar selecionando todos os campos da minha tabela fornecedor e trazendo para dentro do objeto que eu queira. Aqui eu vou estar utilizando o listbox. Então vamos lá, o que é que eu devo fazer agora? Bom, agora simplesmente eu vou colocar o nosso comando while, que quer dizer quando o quê? Quando o nosso
uma coisa bem interessante que eu quero que você saiba. Ó. Vou colocar aqui um not, ou seja, eu vou fazer uma negativa para que eu consiga acessar os dados do meu EOF. Esse daqui nada mais é do que eu estou tentando fazer uma leitura dos dados. Se eu não informar o not, basicamente ele vai capturar os dados a partir do último registro, pós o último registro, ou seja, não vai retornar nada. Então, sempre fica a dica, o Gladys colocou um not. Não coloque e veja o que vai acontecer, beleza? Legal? Então, ao fazer isso, eu estou basicamente começando do princípio, ou seja, do primeiro registro. E aí, ao fazer essa varredura na minha planilha fornecedor, na minha tabela fornecedor, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou estar querendo adicionar informações para dentro desse list box. Então eu coloco a propriedade add_item, ou seja, eu vou estar adicionando itens. E como é que eu adiciono esses itens? Bom, aqui, como eu vou fazer de uma forma bem interessante, eu vou utilizar uma estrutura for antes de estar listando os dados. Então eu vou dizer o que? Eu vou dizer que a minha variável for, que quer dizer para a minha variável i partindo de 0, e vai até o que? Ela vai, quantas colunas eu tenho nessa tabela fornecedor? A minha tabela fornecedor tem 3 colunas. Então, a minha tabela fornecedor tem 3 campos. Só que, lembre-se, a contagem de linhas e de coluna do listbox começa em 0. E aqui, nos comandos SQL, para que eu capture os dados da tabela, eu vou fornecer as colunas. E o valor da coluna começa também em 0. Então, o que é que eu vou fazer? Voltando aqui para o nosso comando, eu vou dizer que vai de 0, ou seja, da minha primeira coluna, até a minha coluna número 2. Ou seja, as 3 primeiras colunas, A, B e C. E aí, o que é que eu devo fazer? Bom, o que é que eu vou estar fazendo? Vou colocar a propriedade .list. Eu vou estar listando para dentro desse listbox o que é que eu vou estar querendo visualizar. A minha linha listbox, lembre-se que ela parte de 0, linha listbox, vírgula. E aí eu tenho que formar a coluna. Bom, a primeira coluna do listbox também começa em 0. Só que eu quero escrever apenas uma linha de comando para deixar automatizado esse comando. Então eu vou colocar a minha linha listbox, vírgula, a minha coluna, que é a 0. No entanto, eu vou colocar mais a minha variável i. No primeiro laço, essa variável i vai valer 0. Ou seja, vai adicionar a primeira coluna do listbox. No segundo laço, a minha variável i vai valer 1. 1 mais 0 vai dar 1. Ou seja, eu vou conseguir adicionar a segunda coluna do listbox. Entendeu a lógica? E no terceiro laço, a minha variável i vale 2. 2 mais 0 vai dar 2. Ou seja, eu vou adicionar a terceira coluna do listbox. Fechei o meu parênteses. O que é que eu vou estar atribuindo à minha linha listbox da minha coluna 1, 2 e 3? Eu vou estar adicionando, eu vou estar atribuindo o que estiver após o meu sinal de igualdade. E aí eu coloco o meu RS. Esse RS aqui nada mais é do que esse próprio RS aqui, beleza? Então, esse RS é do meu recordSet, que é a variável que eu declarei do tipo recordSet. Então, o normal é eu colocar isso aqui, entre parênteses o 0, após a próxima linha, entre parênteses o número 1 e depois entre parênteses o número 2. No entanto, eu quero automatizar isso aqui. Então, ao invés de fazer dessa forma, eu vou colocar 0 mais a minha variável i, que vai fazer o mesmo efeito que faz aqui para a coluna e linha do listbox. Então, feito isso daqui, basicamente eu ganhei bastante tempo. E aí, o que é que eu devo fazer? Bom, feito isso, eu vou simplesmente colocar o meu comando next para fechar a minha estrutura for. Vou colocar um next e vou estar colocando para que eu possa passar de linha. Vou colocar a minha variável linha listbox igual ela própria, linha listbox mais 1, para que eu possa incrementar e eu consiga visualizar todas essas linhas listadas nesse listbox. E aí, para que eu possa, obviamente, também estar me movimentando dentro do meu recordSet, eu preciso colocar o comando rs, que é a variável que eu declarei do tipo recordSet, mover next, para que eu possa estar me movendo e avançando. Feito isso, coloco o nosso end para fechar a estrutura while. Beleza? Como é o nome lá da minha label, que eu vou estar atribuindo a quantidade de itens listados nesse listbox. Vou colocar o meu mi para facilitar aqui a minha digitação, mi ponto, e conforme eu vou digitando, ele já vai me trazendo o nome do objeto, LBL registro. A label não tem a propriedade text, então eu vou utilizar a propriedade object. E o que é que eu vou estar atribuindo a ela? Vou estar atribuindo a ela o meu ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados dentro desse listbox. Aqui tanto faz eu utilizar o rs.recordCount, como eu posso utilizar o próprio list count da contagem dos itens do meu listbox.
Então, vou concatenar isso aqui com o texto que eu quero, ó. Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. E vou botar o que aqui, ó. Vou inserir aqui, por exemplo, registro ou registros, como queira, encontrados. E fecho aspas duplas, pois isso aqui é um texto, ó. Feito isso, eu vou chamar o meu call, que é a minha chamada, fechar conexão, que também está naquele módulo, ó. Eu quero saber quem é fechar a conexão? Seleciono a mesma, clico em definição e vai me mostrar quem é fechar a conexão, ó. Que nada mais é do que vai estar esvaziando as minhas variáveis, a minha variável RS e a minha variável DB. Vai estar as setando e depois as esvaziando com o noting, ó. Beleza? Então, com esse comando aqui, toda vez que eu for criar uma consulta, eu tenho inúmeros formulários. Eu declarei a minha fechar a conexão aqui do tipo público. Eu posso estar manipulando dentro de todo o meu projeto, ó. Perfeito? Então, vamos fazer um teste, ó. Deixa eu parar aqui a instrução. Vou colocar aqui. Vou clicar aqui em depurar. E vamos voltar lá para o nosso código, beleza? Possivelmente, vejamos, duplo clique aqui no meu objeto. Eu tenho aqui a minha estrutura with e, claro, eu tenho que fechar com a minha estrutura endWith, ó. Beleza? Agora sim, podemos fazer o nosso teste, ó. Então, deixa eu executar. Cliquei em unir tabelas. Não foi possível aqui definir a propriedade list tipo não correspondente. Vejamos o que possivelmente pode ter ocorrido, ó. Vou clicar aqui em depurar. Vamos só dar uma olhadinha como é que está o nosso listbox. Observe aí os itens listados. E aqui eu vou só parar o nosso código, ó. Perfeito? O que é que acontece aqui, ó? Ele tentou adicionar uma linha a mais que não o encontrou, beleza? Então, por agora, eu vou estar apenas a ignorando. Legal? Então, vou só ignorar aqui com o meu erro resume next só por enquanto, ó. Então, se eu executar aqui novamente, vejamos, ele vai avançar. Se observarmos aqui, ele trouxe uma quantidade, obviamente, a mais do que eu tenha. Legal? Então, só para que eu possa continuar aqui o processamento, vamos deixar aqui o nosso erro resume next só para ignorar isso daqui, porque o que é que vai acontecer, ó? Vejamos. Observe, ó. Vou apagar ele agora. E observe o que é que vai acontecer de diferente, ó. Suponhamos que eu não o ignoro, ó. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Aqui eu selecionei todos os campos da tabela fornecedor. Suponhamos que eu quisesse, que é o meu caso, eu vou trabalhar com a tabela produtos. Então vamos mudar aqui de fornecedor para produtos, só para que eu possa fazer um teste, ó. Produtos. Então, observe que eu removi aqui o meu erro resume next. O erro resume next é um tratamento de erro que, no caso, ele faz apenas ignorar o erro e deixa continuar, beleza? Então, ele não é o mais adequado para o tratamento de erro. Então, eu mudei aqui apenas a tabela, até porque a tabela que eu vou trabalhar é produtos. Vamos executar aqui para ver se vai acontecer a mesma situação. Se eu executar aqui a mesma, vejamos primeiramente aqui minha tabela produtos, ó. Ela tem quantos registros, ó? Ela tem 9 registros, se observarmos aqui o ID de lado, ó. Se eu clicar aqui em unir tabelas, você vai observar que ela listou os 9 registros. Gleides, por que aconteceu aquele errozinho na tabela fornecedor? Você também tinha 9 fornecedores e listou 55. Bom, isso daí é algo que eu vou estar tentando fazer uma correção. Eu ainda não tenho uma explicação exatamente o porquê dessa situação, beleza? Até porque se você observar, aqui na minha tabela produtos funcionou perfeitamente a estrutura, ó. E eu debugando aqui o código, eu vi que ele está mesmo assim, ele ainda continua avançando, mesmo não tendo mais registros. Legal? Se você tiver aí a resposta, coloca aí nos comentários o que é que você acredita que pode estar acontecendo. Então vamos lá, só enfatizando. Uma tabela funciona e na outra não funciona, beleza? Se não funcionasse nenhuma e na outra, eu diria que o código estaria errado. Isso é o que eu estou tentando identificar aqui o possível erro, beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu já identifiquei, já ensinamos aqui a fazer a seleção de todos os campos. Agora, vamos imaginar que eu quero fazer esse campo calculado somente de uma tabela. Vamos aprender isso e, claro, vamos aprender a utilizar o InnerJoy para fazer o campo calculado em tabelas diferentes. Então vamos lá, se aprendemos isso daqui, vai ficar mais fácil a gente replicar para a nossa tabela em campos diferentes. Perdão, o nosso campo em tabelas diferentes. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó?
Vou fechar aqui minha estrutura, vou trabalhar com a minha tabela produtos, que é exatamente a que eu vou estar utilizando, a produtos e a estoque quando eu utilizar o meu InnoJoy. Por enquanto, eu vou utilizar apenas uma coluna. Ó. Vou aqui, exibir, e observe que eu tenho uma coluna quantidade aqui por enquanto, ó, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Ó? Se você observar, eu tenho o valor unitário e quantidade. Eu não tenho o valor total em nenhuma das minhas abas aqui, ó. Então o que é que eu vou estar fazendo? Aquele campo calculado é um valor temporário que fica ali somente quando eu faço a minha consulta. Ou seja, é como se eu criasse uma coluna a mais sem ter essa coluna a mais na minha tabela. O que é que eu devo fazer apenas de diferente? Ó? Project Explorer. Quantas colunas eu tenho nessa tabela nesse momento? Ó? Deixa eu só executar para que você veja. Ó. Nesse momento eu tenho 3 colunas. No entanto, como eu sei que eu vou criar um campo calculado, eu deixei o meu list box com 4 colunas. Porque, obviamente, vai inserir aqui informações de uma quarta coluna criada temporariamente. Beleza? Então vamos lá. Ó. Visual Basic. Vamos criar agora o nosso campo calculado na mesma tabela. Pegando 2 campos da mesma tabela. O que é que eu devo fazer aqui? Ó? Bom, para que eu possa fazer isso, eu vou fazer, a única coisa que eu vou fazer diferente aqui será o quê? Ó? Primeiramente eu não vou deixar esse asterisco indicando que eu quero todos os campos. Bom, e aí o que é que eu vou fazer diferente? Ó? Bom, eu vou simplesmente informar os meus campos. Eu vou trabalhar com o campo nome, vírgula. Como eu quero colocar mais campos, sempre eu vou separando aqui pela nossa vírgula. Como eu não estou trabalhando com 2 tabelas distintas, eu não preciso nesse momento ficar mencionando aqui campo pertence, beleza? O nome, o meu código já vai entender que faz parte da coluna produtos. Então, nome, o meu segundo campo vai ser o valor unitário. E o meu terceiro campo que eu vou estar querendo visualizar será o meu campo quantidade, assim mesmo abreviado, vírgula. E aí, como é que eu faço o campo calculado? Ó? Bom, basta eu vir aqui, ó. Vejamos, eu vou dar um espaçamento. Vou dar um underline, um espaçamento para que eu possa estar quebrando essa linha. Vou dar um enter, vou concatenar entre aspas duplas. E aqui vai entrar o nosso campo calculado. Ó. Observe aqui que eu deixei uma vírgula para que eu possa informar o próximo campo. Então, o campo calculado nada mais é do que o meu valor unitário versus a minha quantidade. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui, ó, valor underline unitário. Como eu tenho 2 palavras e elas estão, e eu não quis juntar as mesmas, eu coloquei um underline, beleza? Então, valor underline unitário vezes o quê? Vezes o meu campo quantidade, ó. E aí, o que é que eu devo fazer? Bom, ao criar esse campo, como ele é um campo que não existe, ele vai ficar tipo armazenado em memória. Então, eu tenho que e criar um nome fictício para ele ficar armazenado nesse campo temporário. Então, entre chaves, como eu vou criar um campo aqui com um nome separado, eu vou chamar aqui, ó, valor total. Então, eu vou colocar essas chaves, ou ricochetes, como preferir, porque eu estou colocando 2 palavras e não um underline, beleza? Se fosse valor underline total, basicamente eu não precisaria colocar essas chaves. Então, feito isso, creio eu que já vai funcionar o nosso código, ó, beleza? Observe que é bem simples, ó, basta eu informar os 2 campos que eu quero e multiplicar por eles. E colocar as e o nome que eu vou dar temporariamente a eles, ó. Então vamos fazer um teste, ó. Se eu executar, unir tabelas, observe que não carregou a 4ª coluna. Até aí tudo bem, até porque eu só carreguei de 0 a 2, que é 3 colunas, beleza? Como eu quero uma 4ª coluna, eu vou botar agora de 0 a 4. Mas se observarmos, não deu erro, ó. Então por que não carregou a coluna lá, ó? Porque aqui está de 0 a 2, ó. Agora eu vou colocar de 0 a 3, ó. E agora, clicar em unir tabelas, observe que ele trouxe o meu campo calculado, ó. 10,5 vezes 4 vai dar o quê? Valor meu estoque, aqui está dizendo que é igual a 42. Vamos tirar a prova já disso, ó. Aqui está dizendo, ó, 10,75. No caso aqui, só tem uma inversão das colunas, beleza? Vou trocar aqui o valor unitário e quantidade de posição, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui diferente, ó? Valor unitário, vou tirar desta posição, vou dar o Ctrl X. E vou colar aqui, só trocar de posição da quantidade com o valor unitário, ó. Então, se eu executar aqui novamente, observe, ó, que a minha quantidade ela não tem vírgula, beleza? E o valor unitário sim, ó. Gleitos, vamos lá para o partes, ó. Eu quero que esses campos, valor unitário e valor estoque, venha naquele formato de moeda. O que é que eu devo fazer? Bom, tem inúmeras situações que você pode estar fazendo. Vamos a uma delas, ó. Eu vou colocar aqui uma estrutura if, beleza?
vou copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C e vou colocar uma estrutura if bem aqui, ó. If, se o quê? Se a minha variável i, que eu disse que ela parte de 0 e vai até 3. Os dois últimos campos são os campos que estão no formato de moeda, beleza? Então, para essa situação aqui, o que eu vou fazer vai dar certo. Ah, Gleice, mas se fosse colunas alternadas? Bom, aí você teria que basicamente dar mais de um valor para a sua variável i, beleza? Nesse meu caso aqui, basta eu fazer uma comparação, ó. Então, i é maior do que o quê? Bom, os dois últimos campos são campos no formato de moeda. Então, eu vou dizer o quê, ó? Se i for maior do que 1, isso quer dizer o quê? Eu tenho de 0 a 3. Então, o campo 2 e o campo 3 é maior do que 1. Você vai concordar comigo, beleza? Então, se i for maior do que 1, então eu vou colar esse comando aqui, que eu havia copiado, e vou colocar um else, ó. E aqui, abaixo dele, vou colocar o meu end if. Se observarmos, é a mesma estrutura por enquanto, ó. Observe, ó. Tanto esse comando como esse é a mesma estrutura. O que é que eu vou fazer diferente? Eu vou te falar diferente que antes de eu pegar esse valor e atribuir à minha linha listbox, eu vou aplicar um format. Então, eu vou aplicar aqui o meu format, abro o meu parênteses, e eu vou estar formatando esse valor aqui, ó. Vírgula, e qual é o tipo de máscara que eu quero? Eu quero o tipo de máscara de moeda. Então, eu vou colocar aqui currency, ó. Entre aspas duplas e fecho o meu parênteses. Vamos fazer um teste, ó. Cliquei e observe, ó. Tá lá o meu valor unitário e o meu valor estoque está agora no formato de moeda. Será mesmo que 4 vezes 10,50 vai dar 42? Será? Faça a conta aí, ó. Vamos fazer a conta aqui no Excel mesmo, ó. Então, nesse momento, eu peguei duas colunas da mesma tabela. Então, observe, ó. Vou exibir aqui minha barra de forma, só para que a gente possa fazer esse cálculo. Então, igual o meu campo quantidade vezes o meu campo valor unitário. Vamos tirar aqui a prova, ó. Deu um Enter, R$42, ó. E vamos chamar aqui o nosso formulário só para tirar a prova se é realmente isso ou não, ó. Observe, ó, aqui os valores. E aqui vamos colocar os valores que a gente quer, ó. Cliquei em tabelas e tá lá os valores. São os mesmos valores se observarmos, ó. Repare, ó. 42, 53 e 75. Observe, ó. 66. E esse último aqui é 150, ó. Se observarmos, é os mesmos valores. Ou seja, criamos uma coluna a mais dentro do meu listbox, extraindo a quantidade versus valor unitário. Ou seja, criamos um campo calculado com comandos SQL. Muito interessante, você vai concordar comigo, ó. Bom, se você entendeu até aqui, agora eu creio que vai ficar mais fácil a gente fazer com o nosso InnerJoy, aonde eu vou pegar o campo quantidade de uma tabela e o campo valor unitário de uma outra. Lembre-se que com o InnerJoy eu sou obrigado a dizer que esses campos pertencem a que tabela, beleza? E eu vou ter que utilizar algum comando que entre essas duas tabelas possam coincidir, que tenham em comum. Ou seja, o que seria aqui, ó, nesse exemplo aqui é um exemplo fictício, beleza? Não se prenda ao mesmo. Então, nesse exemplo aqui, o que que eu fiz, ó? Eu vou dizer que a minha coluna A, que é a minha coluna produto, é igual à minha coluna A, que também tem o mesmo nome produto, ó. Só que são de tabelas diferentes, ó. Então, o nosso comando SQL não vai conseguir se confundir, beleza? Porque eu vou dizer produtos, ponto, produto, estoque, ponto, produto. Ou seja, são duas tabelas com colunas com o mesmo nome, porém são tabelas diferentes. Então, ele vai conseguir fazer essa associação. Então, o que é que eles têm em comum? O número do produto, ó. Se observarmos, ó, é o mesmo número do produto. Não precisa estar sequencialmente na mesma posição. Se tiver um aqui nessa tabela e tiver um na outra tabela, ele, pelo comando que eu vou estar utilizando, ele vai estar associando que ambos são iguais e vai estar reproduzindo na minha tabela. Então vamos lá. Então, como eu não vou trabalhar mais com a coluna quantidade da mesma tabela, vou apagar aqui a mesma, só para que você veja que não é dela mais que eu estou puxando. Se eu executar agora, vai dar um erro no meu comando, porque eu não tenho mais a coluna quantidade. Então eu vou trabalhar com a coluna valor unitário da tabela produto e vou trabalhar com a coluna quantidade da tabela produto. E vou conseguir fazer essa união entre as tabelas devido à coluna produto ter o mesmo código que tem na coluna produto também da guia produtos, beleza? Então, não se prenda em si ao exemplo, mas sim ao comando. Então, vamos lá. Então, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Então, reforçando, agora eu vou ter que mencionar que nome pertence a qual coluna. Perdão, nome é uma coluna de uma das minhas tabelas. Nome pertence a qual tabela? Quantidade pertence a qual tabela? Valor unitário a qual? Beleza? Então eu vou ter que agora mencionar, como eu vou estar trabalhando com duas tabelas distintas,
eu tenho que dizer o nome pertence a qual tabela. Então vamos lá, ó. Esse nome aqui que eu estou visualizando é da minha coluna produto. Produtos. Então eu vou digitar aqui, ó. Produtos. Eu tenho que colocar um ponto e aí eu coloco o nome da minha coluna, ó. Beleza? A quantidade pertence aqui tabela. A minha quantidade vai pertencer à minha tabela estoque, ó. E observe que o nome aqui é quantidade sem abreviação. Então deixa até eu copiar esse nome aqui. E vamos lá, ó. Então, eu vou trocar aqui esse nome quantidade abreviado, que era da minha tabela anterior, e vou colocar aqui o nome, ó, estoque. Ponto o quê? Ponto quantidade. O meu valor unitário é pertencente a qual tabela? É pertencente à tabela produtos. Então, coloco lá, ó, produtos, ponto. Beleza? Então, feito isso, o que é que eu vou ter que fazer agora diferente? Bom, feito isso daí, basicamente, eu vou dizer que a minha tabela valor unitário, o valor unitário é de qual tabela? Bom, o valor unitário também é da tabela produtos. Então, eu vou colocar aqui produtos, ponto, ó, ponto valor unitário. Ó. A minha quantidade não existe mais, então eu vou colar o nome que eu havia copiado, quantidade, e vou colocar estoque, que é a tabela a quem pertence a minha coluna quantidade. Ó. Feito isso, lembre-se, esse valor total é o nome que eu estou dando temporário, aqui não preciso nada mais fazer, from TB produtos. Bom, aqui, lembre-se, ó, com o nosso comando innerjoin, basicamente eu sou obrigado a dar um segundo nome. E nesse caso aqui eu vou dar o mesmo nome, ó. Então eu vou copiar esse nome aqui, ó, produtos, sem o cifrão, vou dar o Ctrl C e vou colar aqui fora dos meus ricochetes, ó, beleza? Feito isso, eu vou dar um espaçamento, vou dar o nosso underline, nossas aspas duplas, espaçamento, underline e vou quebrar a nossa linha, ó. Lembre-se que para eu dar uma continuação na mesma linha, eu coloco o nosso comercial, aspas duplas, e agora eu posso continuar programando. Ó. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Bom, agora, pegado a nossa coluna produto, vou colocar o nosso comando innerjoin, eu vou estar juntando a tabela produtos a qual tabela? Eu vou estar juntando a tabela estoque. Então, novamente, entre chaves, vou colocar aqui estoque, o nosso cifrão e fecho as minhas chaves, ou colchetes como preferir. E coloco o nome estoque, ó. Beleza? Feito isso. Bom, agora eu tenho que dizer para o meu comando innerjoin quais são as colunas que entre essas duas tabelas elas têm em comum, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, on, ou seja, quais são as colunas que a tabela estoque e a tabela produtos têm em comum. Eu tenho que apontar para ele, ó. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou dizer, ó, que é a minha tabela produtos, ponto, produto, ou seja, da minha tabela produtos, da coluna produto, deixa eu corrigir aqui, produto, é igual a quê? É igual a mesma tabela estoque, ponto, produto, perfeito? Então aqui eu estou dizendo que para o meu comando innerjoin, que na tabela produtos, e também na tabela estoque, ambos têm uma coluna em comum, que seria a tabela produto. Não se prenda ao nome, poderia ser o nome que fosse, beleza? O que interessa aqui é que ambos têm os mesmos números, ó. Então, aqui na tabela estoque tem os números, que seriam, esses números aqui basicamente são os mesmos números que tem aqui na minha tabela produtos. Então, esses números são o que vai fazer com que ele retorne os dados para dentro do meu listbox e não o nome. Eu poderia ter dado aqui o nome COD aqui e aqui eu poderia ter deixado como produto mesmo, beleza? Eu bastaria apenas informar aqui no meu código que um é COD e o outro é produto. Não faria diferença, beleza? Então, feito isso, creio eu que vai funcionar. Vamos fazer um teste. Então, vamos executar aqui o nosso comando. Cliquei em unir tabelas e ele me apresentou um errozinho aqui, ó, erro de sintaxe na cláusula from. Bom, isso daqui é importante até que ocorra. Caso ocorra com você, você vai estar já familiarizado, ó. Simplesmente vou clicar aqui em fim. Só algo que eu adentro aqui de importante, ó, erro de sintaxe. Ele não está reclamando que faltou algum operador, e sim apenas na forma que foi escrito o código, beleza? Então, se eu clicar aqui em fim, o que, é que vai acontecer, ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Bom, aqui em determinados pontos eu não consigo fazer essa quebra, beleza? O que é que eu estou querendo dizer, ó? Se observarmos, eu coloquei esse innerjoin aqui abaixo, separado aqui do comando que eu estou fazendo a união das tabelas, ó. Observe, ó, aqui eu estou unindo
essa tabela com qual tabela? Com essa que está aqui acima. O que eu vou estar fazendo de diferente? Ó? Observe, ó. Vou colocar aqui entre aspas duplas, creio eu que vai. Vamos testar. Vou colocar bem aqui, ó, aspas duplas aqui. E vou dar um espaçamento com o meu underline, beleza? Ao fazer isso, vou dar um Enter. E aí, o que eu vou fazer diferente, ó? Vou colocar o meu comercial, aspas duplas. E vou estar apagando esse comando aqui, ó, da minha quebra. Porque eu estou unindo novamente o meu InnerJoy às minhas duas tabelas. Ou seja, ó, tá aqui tanto uma tabela como a outra. Vamos ver se ele vai aceitar dessa forma, ó. Beleza? Cliquei e observe que agora sim funcionou. Ou seja, como eu havia dito, não foi erro de falta no operador ou de qualquer outra coisa. Apenas a sintaxe em determinados pontos ele não permite que eu faça essa quebra, beleza? Então é algo aí muito para a gente estar estudando, saber em quais pontos a gente consegue fazer essa quebra sem afetar o nosso código, ó. Então vamos lá, ó. Se observarmos agora o resultado, ó, o que ele está me dizendo? Ó? Ele está me dizendo que 10 vezes 10,50 é equivalente a R$105. 50 vezes 10,75 é equivalente a R$537,50. Você já tirou a prova aí? Já fez o cálculo? Vamos fazer o cálculo aqui também, ó. Então lembre-se que eu estou pegando a coluna C e a coluna B de ambas as tabelas, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, igual a este valor aqui vezes o valor da mesma célula, porém da coluna C da minha tabela produtos. E vou dar um Enter, ó. Retornou 105. Se eu arrastar aqui, vamos executar novamente o nosso formulário, para ver se é exatamente isso ou não, ó. Vou colocar aqui do lado só para que vejamos, ó. Então cliquei em executar e observe, ó. R$105. Vou mostrar aqui a você. R$105, R$537,50, R$770 e tá aí o nosso campo calculado com o nosso InnerJoy entre tabelas diferentes, ó. Perfeito? Então aprendemos tanto fazer esse campo calculado na mesma tabela como em tabelas alternadas com o InnerJoy. Mais para frente vamos trabalhar ainda mais com esses comandos como o InnerJoy entre três tabelas, por exemplo. Tudo isso vamos estar aprendendo mais para frente. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!